Dominique Cabral chegando para falar de Champions League, é isso, Domi? Vamos lá? Esse é o assunto de hoje, né, Maristé? Então a gente começa falando de semifinal da Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund fazem hoje às 3h45 da tarde a partida de volta. E olha, vale vaga para a final. Por isso, a gente vai ao vivo agora direto para o Parque dos Príncipes, onde João Ventura está chegando direto do palco do espetáculo. Daqui a pouquinho, né, João? Boa tarde para você, ou como a gente falou ali no WhatsApp, merci, merci não, bonjour. Como é que tá a expectativa dos franceses para essa partida, João? Boa tarde para você. Bonjour, Domi, bonjour, Maria, bonjour para todo mundo. Pois é, a gente fala ao vivo já aqui deste palco que vai definir o primeiro finalista da Liga dos Campeões. Ainda está cedo, os portões ainda estão fechados aqui no Parque dos Príncipes, mas aqui do lado de dentro eu já consigo ouvir uma movimentação que está acontecendo lá do lado de fora. Os torcedores pouco a pouco estão chegando, a confiança lá no alto do torcedor francês e quem sabe ver a sua equipe revivendo a emoção de disputar uma final de Champions League. Aconteceu em 2020, bateu na trave quando o PSG foi derrotado para o Bayern de Munique, mas agora uma nova oportunidade e precisa vencer o Borussia Dortmund. Não importa o placar. Na semana passada o Borussia venceu por 1-0, então o Borussia chega agora para essa partida com a vantagem de poder empatar para chegar até a final. Mas ontem, na entrevista coletiva, o técnico do PSG, o Luiz Henrique, falava o seguinte: a gente tem que vencer, não importa o placar. Precisamos vencer a partida e depois a gente vê se no saldo será o suficiente para conseguir essa classificação direta. Isso porque, dependendo do placar, né, a gente lembra que não tem mais o gol fora como critério para a classificação. Então, se o PSG vencer por uma diferença de um gol, seja 1-0, 2-1, 3-2 e assim por diante, a partida vai para a prorrogação, persistindo pênaltis. Se o PSG conseguir vencer por 2 gols ou mais de diferença, é o Paris Saint-Germain que se encaminha direto para essa final. Mas é o Borussia, a gente sabe da força do Borussia Dortmund, são equipes que já se enfrentaram nessa Champions League, estiveram juntas, inclusive, na fase de grupos, abriram a fase de grupos com duelo aqui no Parque dos Príncipes, com o PSG vencendo por 2-0. Depois, na última rodada, acabaram empatando lá na Alemanha em 1-1. Eles estiveram juntos no grupo da morte, né? Ao lado deles ainda Milan e Newcastle. E o Borussia foi muito bem. Acabou passando em primeiro no grupo da morte e o PSG em segundo. Então um duelo bastante equilibrado, nervos à flor da pele, mas claro, uma festa fantástica a gente deve ter aqui no Parque dos Príncipes, porque eu já vejo daqui, viu, Domi, amigos, muitas bandeiras espalhadas pelas cadeiras, então a gente deve ter aquele mosaico feito pela torcida francesa para tentar empurrar a equipe dentro de campo. A torcida do PSG, que é uma das mais vibrantes e fanáticas da Europa, Domi. E João, como que fala jogaço de bola em francês? C'est un match très grand match, très bon match aujourd'hui, ce soir, ici à Paris. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Não me arrisco no palpite, vou dar uma muretada, viu, Domi? Porque é um jogaço que a gente vai acompanhar hoje e é imprevisível mesmo, apesar de estar jogando fora de casa, mas o Borussia já foi campeão europeu, né, em 97, então carrega essa veia, também tem um treinador, o Edin Terzic, que tem uma enorme identificação, traz um DNA do Borussia Dortmund, a torcida do Borussia leva ele nos braços, mas vem aí o PSG com Kylian Mbappé, artilheiro da Champions League, com 8 gols, para muita gente, o melhor jogador do mundo na atualidade. É um jogaço. Agora eu deixo para você, Domi, arriscar esse palpite, quem é que leva, se PSG ou se Borussia. O francês eu deixo com certeza com o João Ventura. Merci, agora sim, João, merci beaucoup para você, um ótimo jogo. Ele me botou esse no palpite, não vou dar palpite hoje não, vou ficar em cima do muro, João, obrigada. João volta aqui na tela do SCC SBT, logo mais 3h45 da tarde, para esse jogaço de bola entre PSG e Borussia Dortmund. Lembrando que amanhã acontece a outra semifinal entre Real Madrid e Bayern de Munique. O jogo de ida foi 2-2, tá tudo aberto, Champions League, meus amigos, essa competição é alucinante. E olha, hoje um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, a bola vai rolar pela Copa Sul-Americana e é claro que você confere aqui na tela do SCC SBT o jogo entre Cruzeiro e Alianza. A equipe joga fora de casa, por isso Álvaro Loureiro tá chegando com todas as informações. A escala mais importante da viagem cruzeirense na Copa Sul-Americana até o momento será em solo colombiano.
Driblar o desgaste pelos mais de 7 mil quilômetros percorridos entre Belo Horizonte e Vale do Par está entre os desafios da equipe brasileira no duelo contra o Aliança. O Cruzeiro está invicto na competição, mas a campanha atual não é suficiente para levar o clube à próxima fase. Para isso, o time brasileiro terá que fazer algo que ainda não fez até aqui. Com 3 jogos e 3 empates, o Cruzeiro ainda não venceu e ocupa o 3º lugar da chave. Só os 2 primeiros seguem na competição. O Aliança é o lanterna. Ou seja, esse pode ser o momento ideal para quebrar o jejum e finalmente sentir o sabor da vitória. Um jogo decisivo em um momento de mudanças importantes no clube. Após a venda da SAF que pertencia a Ronaldo Fenômeno, muitas coisas estão diferentes no comando celeste. Um novo dono, novos diretores e uma missão antiga: recolocar o clube no patamar mais alto do futebol brasileiro e sul-americano. A gente não vem de bons resultados, mas ainda continuamos vivos na competição, só depende da gente e a gente está aqui para poder fazer um bom jogo e levar um bom resultado para o Brasil. Os próximos 90 minutos serão fundamentais nessa caminhada. E o sucesso na escala colombiana pode deixar a viagem cruzeirense bem mais tranquila. Tá aí, então bora conferir como fica a agenda dos times brasileiros hoje na Sul-Americana. Aqui na tela do SCC-SBT você acompanha tudo entre Cruzeiro e Aliança Petroleira. A gente já falou, esse jogo começa às 9h30 da noite. E um pouco mais cedo tem Corinthians e Nacional, que também joga fora de casa às 7h da noite. Tá aí. E hoje também temos a Copa Libertadores da América, com a abertura da 4ª rodada da fase de grupos. Quem entra em campo? Atlético Mineiro joga contra o Rosário Central às 7h da noite e também tem Flamengo contra o Palestino às 9h. Tá aí para vocês as equipes brasileiras que vão jogar a Libertadores nesta terça-feira. Agora a gente muda de assunto e vem aqui para Santa Catarina. Isso porque Gilmar Dalpozo tá na área. O novo comandante do Avaí já foi apresentado no estádio da Ressacada e falou sobre quais mudanças a equipe precisa ter. Então, fala, professor. Primeiro que é um sentimento de gratidão por ter atuado como goleiro no Avaí 2 temporadas. E outro sentimento é de orgulho de 20 anos depois receber esse convite para trabalhar de novo e vestir esse manto sagrado, essa camisa que tem uma responsabilidade, que tem uma representatividade no Brasil. Então é um sentimento de orgulho estar voltando para o Avaí. Qual que é a nossa realidade nesse momento? Encontrar e o grande desafio é fazer com que essa equipe ela consiga jogar de forma coletiva, para conquistar os resultados. Então a minha preocupação não é nem no passado e nem no futuro, e nem pensar no CRB, que é daqui uma semana. É pensar nesse momento, pensar no trabalho hoje à tarde, preparar bem essa equipe, fazer uma semana boa de trabalho e chegar no sábado por etapas. Vencer a primeira etapa, que é o jogo contra o Curitiba. Então a gente deseja uma boa sorte para Gilmar Dalpozo. E falando em novidade, agora é oficial. Thiago Silva está de volta ao Brasil e vai defender a equipe do Fluminense. Pelas redes sociais, o clube carioca anunciou o retorno do experiente jogador 16 anos após sua saída para atuar no futebol europeu. Cria de Xerém e com passagens por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, ele assinou contrato até junho de 2026, quando terá 41 anos de idade. Thiago Silva, que é um baita jogador, a gente também deseja boa sorte para ele agora jogando no Brasil. Agora vamos falar de golaço de solidariedade. Tanto o presidente do Joinville quanto o CEO da SAF do Figueirense colocaram os estádios de ambas as equipes à disposição para a realização dos jogos dos times gaúchos, né? O Figueirense, inclusive, nesse último domingo, angariou cerca de 3,6 toneladas de produtos, entre eles donativos, para as vítimas da enchente ali do Rio Grande do Sul. Então tá aí, Joinville e Figueirense se colocando à disposição os estádios para os jogos dos times do Rio Grande do Sul. Agora é hora de todo mundo se juntar
em busca dessa corrente do bem, né, Maristela? Para ajudar. O esporte tá junto nessa também, Com né? certeza. Muito bacana. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Domi, até amanhã? Até amanhã e hoje eu volto no Tá Na Hora cheio de novidades, hein? Com o finalista da Champions League já definido. Boa, todo mundo ligadinho no Tá Na Hora. Obrigada, Domi. Tchau, tchau! A gente vai para um rápido intervalo.